campo da autossuficiência é perigoso, porque eu posso me sentir superior àquele que me criou. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, mais uma série de reflexão, agora com o tema Não Sou Autossuficiente. Quando eu desejo caminhar com Deus, eu preciso deixar esta autossuficiência de lado para aprender com Ele e considerar que Ele é superior a mim e que, independente de quem eu sou, dentro de uma estrutura financeira, de conhecimento, de capacidades, de experiências, independente dessa estrutura que me faz hoje uma mulher dentro das minhas funções e de como Deus trabalha através de mim para as outras pessoas, eu não posso pensar que eu sou autossuficiente, ou seja, que eu não preciso de Deus. Quando Deus me capacita para algo, eu ainda preciso dele. Quando Deus me concede experiências através de fatos na minha vida, isso não me faz autossuficiente. Isso me faz cada vez mais pensar que eu dependo de Deus, que eu dependo do seu falar, que eu dependo da salvação em Jesus Cristo. Isso é da direção do Espírito Santo. A autossuficiência arranca do meu coração essa dependência. E quando eu excluo a dependência de Deus na minha vida, eu começo a tomar decisões achando que eu estou no caminho certo. E o livro de Hebreus, o autor, ele tem uma temática para este livro que está no Novo Testamento, fala sobre a superioridade e a preeminência de Jesus sobre tudo. Ele fala sobre a provisão da salvação por Jesus, por todos os que creem nele. A temática do livro de Hebreus também envolve a superioridade do novo concerto em relação ao antigo, ou seja, que o nosso concerto hoje é através de Jesus Cristo. Fala sobre a superioridade da vida pela fé em Jesus em relação ao legalismo. Quando eu tenho uma vida de dependência em Deus e de dizer que Jesus Cristo é o meu Salvador, então eu tenho uma vida livre da condenação, porque hoje eu vivo para Jesus Cristo. E ele fala também sobre o encorajamento dos cristãos maduros e a perseverança em sua fé. A maturidade aqui refere-se nos conceitos que você tem e que você aceita sobre Jesus Cristo na sua vida. No primeiro capítulo, ele envolve sobre a excelência e o poder que há em Jesus Cristo. E no segundo capítulo, ele retrata que Jesus é a vida e que nós não podemos nos desviar de quem ele é, o nosso Salvador, e que não há outro igual a ele. Jesus, ele padeceu assim como nós padecemos e por isso ele pode nos socorrer, porque ele sabe o que nós passamos. E no terceiro capítulo, que é o foco dessa série de reflexões, a temática envolve justamente a questão da autossuficiência, de que muitos têm colocado na nossa mente, ou seja, uma verdade falsa, porque nós não somos independentes de quem Deus é na nossa vida, do que Ele representa. E o primeiro aspecto que nós precisamos colocar no nosso coração, que nós precisamos identificar, é reconhecer. Reconhecer quem é Jesus na nossa vida, reconhecer Deus, o Espírito Santo na nossa vida. E a partir do primeiro versículo deste capítulo 3, no livro de Hebreus, diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, a primeira coisa, reconheça que Jesus Cristo é o teu Salvador, que não há outro que possa te livrar de uma condenação eterna, da possibilidade de você não estar com Deus quando Jesus Cristo voltar para buscar aqueles que creem nele, que o aceite como Jesus, o Salvador. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, nele estava imputado todos os pecados da humanidade, daqueles que viviam, daqueles que ainda estavam por vir. E ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, vivo está à destra do Pai, e ele olha por nós, intercede por nós, mas para que nós
tenhamos esta vida eterna, estejamos livres da condenação eterna devido aos pecados, nós precisamos crer quem é Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Remidor, aquele que se entregou, um plano perfeito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se eu já tenho essa certeza, se eu já entendo, se eu já fiz essa confissão de fé de que Jesus Cristo é o meu Salvador, então eu preciso ser fiel a quem constituiu todas estas coisas. Então no versículo 2 diz assim: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Quem constituiu? Deus. Há uma função em Jesus Cristo como nosso Salvador, e quem constitui é Deus. Deus, o nosso Criador, que também constituiu Moisés, descrito no Antigo Testamento, como um líder para que o povo de Deus ficassem livres da escravidão que estavam no Egito. Então Moisés, escolhido por Deus para a libertação, também Deus como Jesus, como um libertador dos nossos pecados. É Ele quem nos livrou de todas essas coisas. Havia uma função para Moisés, há uma função para Jesus, há uma função para a minha vida e há uma função para a tua vida. Há algo de especial que Deus tem colocado na tua caminhada como função, seja você uma esposa, uma mãe, uma filha, uma profissional, uma gestora do lar, uma mulher escolhida por Deus para algo. E este algo é constituído por Deus. Se você se colocou debaixo da vontade de Deus, hoje você não é porque somente você desejou. Você é porque há um plano de Deus para a sua vida e você se entregou a este plano. Então eu falo com você hoje como uma mulher que se deixa levar pela vontade de Deus. Porque a mulher que tem o seu livre-arbítrio, que não deixa ser direcionada pelo Espírito Santo, que não se deixa se entregar para a vontade de Deus, é uma mulher hoje que ainda não entendeu quem é Deus na vida dela. Se você é esta mulher, você precisa entender, você precisa orar ao Pai, você precisa se entregar a esta vontade, daquele que te constituiu, daquele que te criou, daquele que tem um plano perfeito para você. E no versículo 3 diz assim: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ou seja, Jesus Cristo, com a função de libertador, é muito maior do que Moisés com a função também de libertador. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus, o Deus que constitui todas as coisas, que tem planos para a libertação a todos, mas nós precisamos crer nessa libertação. E ele continua no versículo 3. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, o que ele diz? Que Deus, ele tem maior glória do que a própria função constituída a Moisés como libertador e líder de um povo, líder da sua casa. Você é uma mulher constituída por funções, e as tuas funções constituídas por Deus não são maiores do que o próprio Deus que a constituiu. Nós precisamos reconhecer ser o nosso lugar no plano de Deus, ou seja, nós somos instrumentos que através de nós pessoas são alcançadas, projetos são aprovados, executados e que geram frutos. Por quê? Porque há um Deus que instrumentaliza todas estas coisas através de nós. Então nós não somos mais importantes. Quando eu assumo uma função que Deus tem colocado na minha vida, eu não posso então entrar na seara de independência de quem me criou. Você pode pensar: eu já sou mãe há muito tempo, eu consigo administrar o meu casamento de forma excelente, a função que eu tenho no meu trabalho ou como gestora do lar, ele tem resultados porque sou capacitada, porque eu aprendi, porque eu li, porque eu estudei. Sim, todas nós passamos por processos de aprendizado, mas Deus não divide a glória dele, porque se hoje nós somos capazes de aprender para executar, é porque existe um Deus que nos concede sabedoria para todas as coisas, sabedoria para aprender e sabedoria para executar.
A minha vida não é independente do Deus que me criou e que me concedeu funções para alcançar frutos dentro dos planos de Deus. E continua no versículo 4, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Esta é a verdade que precisamos internalizar. E é por isso que muitas pessoas dizem uma frase automática: eu não mereço passar por isso. Por quê? Porque ela diz, a partir da capacidade que eu tenho, a partir do conhecimento que eu adquiri no decorrer da minha vida, a partir de tudo que eu tenho abdicado, tudo que eu tenho executado na minha vida, eu não mereço passar pelo desemprego, não mereço passar pelo desamor de um esposo, por exemplo, ou dos próprios filhos. Eu não mereço essa inimizade que aconteceu entre aquela pessoa que eu acreditava, aquela pessoa que eu confiava. Eu não mereço passar pela situação da qual eu estou. Por quê? Porque Deus me colocou com uma função e eu aprendi a executar essa função. Quando nós expressamos esta máxima, nós estamos declarando que Deus não está no controle da nossa vida e que Deus não é perfeito em sua inteligência. E isso não é verdade. Tudo está debaixo do controle de Deus. Então Deus nos capacita, Deus nos concede sabedoria, como concedeu a Moisés, por exemplo, um grande homem que liderou uma grande nação, um grande povo. Mas nós não somos maiores do que Deus. Moisés não era maior do que Deus. O próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus, e numa declaração em um dos versículos do Novo Testamento, ele diz que não veio para o próprio Pai usurpar a Deus. Cada um tem a sua função e todas as funções dependem de Deus. Depende do controle de Deus, depende do tempo de Deus, depende da vontade de Deus. Depende da sabedoria infinita de Deus. Então, dizer que eu não mereço passar é dizer que eu sou independente da vontade de Deus. E eu não sou. Eu sou uma mulher escolhida para funções e essas funções dependem totalmente da direção de Deus. Porque aquele que edificou a minha vida e as funções da qual eu exerço é muito maior do que a minha pessoa, sendo dependente da voz e da vontade de Deus. Mas para alcançarmos este entendimento, nós precisamos nos colocar na postura de servas, na postura de filha. E é neste aspecto que vamos continuar a falar na próxima publicação, com esta nova série de reflexões. Nós não somos superiores, independentes. Aquele que nos edificou, que nos estruturou para algo, e este algo está totalmente dependente a Deus. Fique conosco nos próximos dias, abra o teu coração. Você não é independente daquele que te criou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.